amigo Odésio, aqui do Instagram, pede que eu comente o aforismo onde eu digo: para o ego, morrer não faz nenhum sentido. Para o self, morrer é o único sentido. Observamos logo de saída a linguagem típica do inconsciente, que é o paradoxo. O que é pode não ser, e o não ser é o que é, e vice-versa, numa instabilidade perene, eterna. Nesse lugar mental, ou nessa estrutura mental, não há certezas e não há necessidade de tê-las. É possível se harmonizar com o real, aí nesse lugar. É para esse lugar que todos nós caminhamos na jornada de nossas vidas. E por que é para esse lugar? Porque nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo pessoas amadas que faleceram, que nos deixaram, que nos trocaram por outra pessoa. Podemos ter na jornada da vida uma eventualidade, uma doença mais grave, que exige muita atenção. Tudo isso converge para uma única percepção, que é essa, a dolorosa percepção que evitamos e que se encontra no interior de todos os nossos sintomas psíquicos de sofrimento. Tudo é impermanente, a máxima budista. Tudo é temporário, tudo é passageiro. Quando os marujos da nau, onde se encontrava Jonas, pergunta para ele: quem é você? Ele diz: eu sou hebreu. A palavra hebreu significa passageiro. Ele era passageiro daquele barco no qual ele se encontrava. Ele era o passageiro da vida, que é o barco no qual todos nós nos encontramos nesse exato momento. Mas somos passageiros, estamos de passagem, não é definitivo. E o que acontece com a gente quando a gente agarra esse lugar de passagem, querendo transformar esse lugar de passagem em lugar definitivo, né? Fazemos neuroses, passamos a sofrer, porque não podemos evitar o inevitável, aquilo que nos acontecerá a qualquer momento. Não temos um controle sobre isso, nos damos conta de uma só vez que não temos nenhum controle sobre coisa alguma. Isso pode ser um desastre para o ego, que não quer morrer nunca. Esse é o problema dele. Ele é obrigado a morrer desde o momento em que nasce. Todas aquelas fases de desenvolvimento, aquelas posições de desenvolvimento do ego, sugeridas pelos psicólogos do desenvolvimento, como por exemplo Freud, Melanie Klein, Margaret Mahler, quem fez os meus cursos percebeu isso claramente, né? As crises pelas quais os bebês passam são crises de morte e renascimento. Ele tem que renunciar a alguma coisa que serviu para ele, mas que agora não serve mais. Na fase, por exemplo, autística, ele fantasia que o mundo é uma unidade, que essa unidade é representada pela mãe e que ele existe dentro dela e ela dentro dele, que eles não têm vidas em separados, né? Terá que morrer para essa percepção. Ele terá que migrar da fase autística para a fase simbiótica, em que ele continua unido à figura materna, mas já com a percepção de que a figura materna é uma outra pessoa. Na posição esquizoparanoide, o bebê tem que renunciar também aos quadros alucinatórios em que ele constrói um mundo perfeito e que ele é o construtor desse mundo. Vossa Majestade, o bebê é um menino Deus, né? Que às vezes atravessa a vida, né? Se torna adulto, mas não psicicamente, né? Só biologicamente, né? E continua achando que é um menino Deus. E o mundo tem que se curvar. As patologias primárias, né, do início da vida, né, que permanece ao longo de toda a vida da pessoa, né? A pessoa irritada por qualquer coisa, briga, impõe a vontade própria, né? Eu não suporto a frustração.
Não suporta ver o mundo como o mundo é, né? Não suportar a frustração não é outra coisa não ser ver o mundo como o mundo é e saber lidar com o mundo. Enfim, a morte do ego é um contínuo por toda a nossa vida. Porque ultrapassando a fase do bebê, entramos então na fase da criança, daqui a pouco entramos na fase da adolescência, o que é um rito de iniciação também, depois entramos na fase adulta, outro rito de iniciação, abandonar as coisas do mundo da adolescência para poder ter responsabilidade. Quando eu era criança, eu brincava com as coisas de criança, mas depois que eu me tornei adulto, eu passei a viver a vida adulta. São Paulo. Apóstolo Paulo. E depois a gente vai ficando velho com as pelancas, né? A pele que muda, o rosto que muda, tudo muda. E eis aqui de novo um desafio para nós, né? Tá, podemos procurar plástica, nos esticar, né? Fazer uma alimentação bacana para adiar, né? Os sulcos, as marcas da nossa idade, não podemos, devemos se quisermos, né? Mas não como uma obsessão. Se for uma obsessão, o resultado obtido não poderá ser aproveitado, porque sempre haverá um defeito, sempre haverá alguma coisa por fazer, uma angústia presente, né? Da constatação do real. O real é a constatação, gera essa constatação da angústia, né? A angústia é um afronte ao real, né? Assim, não, sim, você tem 70 anos, porra. Você tem 65 anos, né? Agora, a beleza nos 30, a beleza nos 60, a beleza nos 70, a beleza nos 80, né? Por que você não consegue ver essa beleza? Você está preso, né? Ou presa, né? Você está preso em alguma coisa, né? Está preso em alguma coisa que só te faz sofrer, meu Deus. Por que não te libera e não te liberta? Por que tu não goza o gozo do presente e vive não gozando o gozo do passado? Por quê? Voltamos lá no início da vida, né? A posição onipotente, achando que a vida está submetida ao meu princípio do desejo, não? Isso não pode funcionar, não. Então nós temos que aprender a morrer, né? Mas não com tristeza. Como é a consequência natural da vida, a morte, ela é um processo natural e normal da vida. Não é uma patologia que cruza o nosso destino e que escolhe algumas pessoas e outras não. Todos nós temos esse destino. Então nós não precisamos lamentar isso todo o tempo. Podemos ficar tristes porque gostaríamos de ser eternos, mas dane-se, não somos. E podemos aproveitar a constatação de que não somos para amar mais, beijar mais, transar mais, abraçar mais, perdoar mais, ter mais compaixão, né? Ficar mais bonitos ou bonitas, né? Aproveitar a vida. Podemos aproveitar isso, podemos aproveitar essa constatação dolorosa da nossa finitude, da nossa transitoriedade, da nossa impermanência, a palavra que a gente quiser, para viver mais, estar mais presente no presente. Não ficar olhando para trás e nem ficar olhando para frente. À frente eu vou morrer, para trás, como era belo quando eu era inconsciente da vida, né? Da realidade da vida, né? É agora. Então eu penso que esse aforisma que me ocorreu de manhã cedo, quando eu acordei, primeiro é um pensamento que estava sendo pensado em mim, não era eu que estava pensando. Eu acabei de acordar, estava me dando conta desse pensamento, só fiz correr para anotar. Então os pensamentos podem existir dentro de nós, né, sem que a gente se sinta o autor do pensamento. O pensamento veio através dos meus dedos, mas eles não são meus, eles pertencem a todas as pessoas, ao nosso inconsciente coletivo, como diria Jung. Isso nos dá a humildade necessária para lidar, né, com os nossos pensamentos, tanto aqueles pensamentos que não são legais, né, como aqueles pensamentos que a gente acha bacana, que a gente vê que, poxa, a pessoa também gostou, que legal, mas são nossos pensamentos, não é meu pensamento.
Não faço nenhuma questão do direito autoral. Nenhuma. Então, é isso. Porque para o self morrer é o único sentido, né? Porque é através da minha morte em vida que o self se realiza e se mostra. E me traz esse consolo. Esse consolo não pode ser dado pelo ego, porque o ego não quer morrer. O ego não quer envelhecer, não quer sequer envelhecer. O ego está preso a imagens dele mesmo como um ideal de ego, ou como um ego ideal. Só que ele tem que amargar a porra da realidade. Ele tem que amargar essa realidade de que ele não tem de fato o controle sobre isso. A única atitude sensata e sábia que ele pode aderir é aquela atitude que todos os servos de Deus tiveram quando fizeram uma experiência espiritual autêntica. Eis aqui a serva do Senhor, diz Maria. Eis aqui o servo do Senhor, diz todos os profetas. Zero briga, zero luta, que você já perdeu. Você já perdeu. Qual é a vantagem de alguém que luta contra o envelhecer? Você vai morrer, querido ou querida. Esticado ou não esticado. Você vai morrer. Mas podemos morrer bonitos e acabados, como eu digo sempre, que é como eu gostaria de morrer. Por que bonito? Porque a vida é bela. Eu vou morrer celebrando a vida. Eu não tenho nada a ver com a morte. Não fui eu que fiz a morte. Não fui eu que decidi pela existência da morte. Ela existe independente da minha vontade. E eu respeito isso. Mas a minha vida é a minha vida. E sobre a minha vida eu posso decidir muitas coisas. Eu não posso decidir ser eterno, mas eu posso decidir vivê-la no dia de hoje intensamente. E vivê-la intensamente no dia de hoje justamente porque eu tenho consciência de que sou hebreu, de que sou passageiro. Então, você pode converter uma energia poderosa que não pode ser evitada, né, em energia de propulsão de vida e não de morte. Não se preocupe com isso. Ela chegará a qualquer momento para todos nós. Não se preocupe com isso. Se preocupe em viver a vida. Se liberte internamente, né? Desamarra as suas amarras, né? Deixe para lá as coisas. Largue de mão. Não tenha vergonha. Assuma as consequências de ser quem verdadeiramente se é. Não minta para si. É isso.